Paraná é o segundo maior produtor de leite do país e tem na pecuária de corte outra importante atividade econômica. Para proteger o rebanho bovino do estado, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR, e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado, o IDR Paraná, estão empenhados em um trabalho para a erradicação da brucelose e da tuberculose animal. Para varrer essas doenças do território paranaense, está em curso um trabalho extenso que inclui o Programa Estadual de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose Animal. Até o momento, esse programa já certificou 117 propriedades rurais livres dessas doenças no estado. Para saber mais sobre essa iniciativa, o podcast de hoje entrevista profissionais do governo do estado que estão na linha de frente do enfrentamento dessas doenças. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar essa conversa, nós temos aqui hoje o Rafael Piovesan, que é coordenador do programa de leite do IDR Paraná. Como é que vai, Rafael? Tudo bem, tudo jóia. Quero mandar um abraço aí para todos os produtores de leite também do Paraná, todos os nossos ouvintes aí. Maravilha! Também temos no programa de hoje o Hernani Alves, que é gerente estadual de extensão rural do IDR Paraná. Como é que está, Hernani? Bem, graças a Deus, estamos aqui fortes, né, e dispostos aí a esclarecer alguns conteúdos aí a respeito da produção animal do Paraná. Maravilha! E também temos o Rafael Gonçalves Dias, que é chefe de Departamento de Saúde Animal da ADAPAR. Tudo bem, Rafael? Olá, tudo bem? Tudo bom? Um abraço a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui conversando com vocês novamente. Bom, gente, depois da vitória contra a febre aftosa, que valeu ao Paraná o status de área livre da doença sem vacinação, agora a nossa sanidade está se dedicando a erradicar a brucelose e a tuberculose dos rebanhos. É certo que esse trabalho não é de hoje, é um trabalho constante aí que envolve tanto os produtores quanto as entidades do estado, passando pela indústria, pelos médicos veterinários. E eu queria saber dos nossos entrevistados hoje, né, e para o nosso ouvinte que também é leigo no assunto, de que forma essas doenças, a brucelose e a tuberculose, podem prejudicar a competitividade da bovinocultura paranaense? Bom, a brucelose e a tuberculose são duas doenças endêmicas que a gente tem no Paraná, né? Não só no Paraná, mas no Brasil, na América do Sul toda, a gente tem muitos casos de brucelose e tuberculose. São duas doenças difíceis de serem erradicadas, essa que é a verdade. E, além disso, são duas doenças que são transmissíveis a outras espécies, principalmente aos seres humanos. A gente chama isso de zoonose. Elas são transmissíveis no leite, em outras formas de transmissão também, e isso pode causar algumas situações de risco para a saúde pública, de uma maneira geral. Dessa forma, houve aí, desde 2002, o governo federal colocou essas duas doenças como doenças de programa de atenção dos governos, né, dos governos estaduais e do governo federal, já pensando realmente no impacto que isso pode causar nas nossas exportações e principalmente no consumo interno dos nossos produtos de origem animal, né? É necessário uma certa atenção, um certo cuidado com relação a isso. O Paraná, ele é o maior produtor de proteína de origem animal do Brasil, é um dos maiores produtores de leite. A gente está alcançando aí diferentes mercados e, obviamente, que os mercados, quanto mais exigente, mais difícil é o controle aqui das doenças que a gente tem de forma endêmica, né? Você citou a febre aftosa, uma doença que foi trabalhada aqui pelos produtores, pelas indústrias, pelo governo durante 60 anos. A brucelose e a tuberculose vem por esse mesmo caminho. Foi implementada no Brasil desde 2002, a gente tem mais de 20 anos aí de controle das doenças, e muita coisa se avançou, mas muita coisa ainda precisa ser feita para que a gente possa alcançar os melhores mercados e principalmente ter uma alimentação dentro aqui do próprio país, um alimento seguro, realmente livre de qualquer risco de contaminação por essas duas doenças. E qual que é a estratégia que está sendo adotada pelo governo do estado para tentar controlar ou erradicar essas doenças aqui do estado? Essas duas doenças ela têm duas formas de controle principais. Na brucelose tem a vacinação, que é um método preventivo, e tanto a brucelose como a tuberculose, o outro método é a identificação e a eliminação dos animais. Não tem cura, não tem tratamento, diferente dos seres humanos, né? Obviamente que
Para os seres humanos tem tratamento, mas para os animais não tem tratamento. Os animais diagnosticados positivos, eles têm que ser sacrificados ou enterrados, né, abatidos. Não há como você tratar e recuperar o animal dessas duas doenças. Por isso que, além dos prejuízos já da produtividade que essas doenças causam no rebanho, ainda tem a questão da perda do valor genético que o animal, né, deixa de ter esse valor. Isso também é um prejuízo importante lá para o produtor rural, por isso que a prevenção é a melhor forma de a gente trabalhar com essas duas doenças. Nós no IDR também trabalhamos a questão de educação, né, desses produtores, né, educação sanitária, nós temos uma novidade, que é o lançamento de uma proposta para justamente trabalhar essa questão com os pequenos produtores, principalmente, que às vezes têm dificuldade, não têm acesso. Muitas vezes a iniciativa privada, os profissionais, eles não se interessam até pelos pequenos produtores e que às vezes ficam desassistidos. Então, é uma proposta do Estado para poder atender essas regiões onde tem maior dificuldade, como o Rafael já comentou, né, até acesso à vacinação, enfim, e a mão do Estado aí podendo chegar onde os outros não conseguem chegar ou não têm muito interesse. Então, existe uma proposta de trabalhar para essas pequenas propriedades com a vacinação e nas unidades de referência do IDR também verificar que todas as unidades também estejam fazendo os exames anuais de brucelose e tuberculose e buscar aumentar esse número que você colocou no início lá. Dos 117? Das propriedades livres. Então a gente quer incrementar esse número aí. Então, através dessa educação sanitária, que é o nosso papel como Instituto de Desenvolvimento, né, Extensão Rural, o nosso papel é isso: fazer essa educação sanitária com esses pequenos produtores para que eles entendam a necessidade e as vantagens de vacinar e fazer os exames, manter o rebanho deles limpo e a casa deles, de certa forma, blindada. Então esse é o nosso papel como instituição aí de extensão rural. E o que é possível ser feito dentro da porteira, né? O que esse pequeno produtor que vai ser capacitado, vamos dizer assim, a combater essas doenças, o que ele vai poder fazer efetivamente? Qual que é a parte dele no combate a isso? A maior preocupação, o Rafael pode falar um pouquinho disso também, a gente conversava pouco aqui, né? A doença ela entra pela porteira, na maioria das vezes. Né? Então ela é o produtor que acaba abrindo a porteira para a doença entrar. É uma forma lúdica de falar isso, mas geralmente com a introdução de animais que você não tem conhecimento do estado sanitário dele. Né? Animais que entraram na propriedade sem o devido exame, sem o devido a documentação necessária, a certificação de que esse animal não vai trazer uma doença para a propriedade. E ele entra com uma compra, às vezes feita de forma irregular, às vezes um transporte de forma irregular, ou mesmo emprestando um reprodutor, por exemplo, do vizinho, que pode ter um problema, ele pode tanto trazer a doença como levar para o vizinho. Então, a gente brinca isso, ele acaba entrando pela porteira e o produtor tem que ter esse conhecimento para entender a importância e os riscos que ele corre quando ele faz isso. E uma pergunta de leigo agora, o próprio produtor, ele pode contaminar o animal se ele tiver com brucelose ou tuberculose? Acho que brucelose dá em humano também ou não? A brucelose dá em humano, só que a transmissão ela não acontece de humano para animal. Agora, a tuberculose sim, né? É uma doença que pode ser transmitida para diversas espécies, então essa contaminação entre espécies é bastante comum, né? Então, hoje no Paraná, como que funciona? Os casos de tuberculose em animais, que é de responsabilidade da PAR, a gente comunica à Secretaria de Saúde Municipal para que faça o acompanhamento dos produtores que estão em contato com esses animais diariamente. Né? Então, ao mesmo tempo que a Secretaria de Saúde também pode nos informar eventuais casos em humanos que tenham contato com os animais para que a gente também possa fazer essa investigação no local. Quando foi feita vamos dizer assim, quando o estado foi fechado para controle da febre aftosa, né, foram colocadas aí barreiras sanitárias para não vir animais de estados que não são livres da doença, né? Ou seja, o estado já está mais ou menos blindado da febre aftosa, né? Isso contribui para que não entrem também animais doentes de brucelose, tuberculose? Uma medida acaba contribuindo para outra? O caso da febre aftosa, essa regionalização que houve, essa zonificação e essa retirada da vacinação sistemática, ela ocorreu por outros fatores e não pela doença em si. O Brasil é livre de febre aftosa desde 2006, nós não temos nenhum caso no Brasil
E o último caso na América do Sul foi em 2018, lá na Colômbia, um caso que veio também muito próximo ali da Venezuela. E o último caso do Brasil foi aqui no Paraná, um caso que um vínculo epidemiológico com o Mato Grosso do Sul. Esse foi o último caso que nós tivemos no Brasil. De lá para cá, nós não tivemos nenhum caso de febre aftosa mais, né? A retirada da vacinação ela se deu por blocos em uma questão de estrutura. Foi uma organização que o Ministério da Agricultura fez para apresentar o pleito à Organização Mundial de Saúde Animal. E agora, em maio, todos os estados, o Brasil inteiro, vai ser livre de febre aftosa sem vacinação, abrindo de novo o trânsito de bovinos de diferentes unidades da federação. Isso não significa que vai aumentar o risco ou diminuir o risco de determinadas doenças. Cada estado tem a sua prevalência para a brucelose e tuberculose. Para a febre aftosa nós não temos nenhum caso, mas é um trabalho que está sendo feito, é um programa que é feito em todas as unidades da federação, em maior e menor escala, mas todos os estados têm a doença, é uma doença endêmica, né? O único estado que está na fase de erradicação é Santa Catarina para a brucelose. Em todas as outras unidades da federação está trabalhando na fase de controle, e é onde nós estamos hoje, né? A gente quer chegar na fase de erradicação também, e para isso a gente precisa mudar alguns conceitos, mudar a forma de trabalhar para essas duas doenças. E em termos de Brasil, como é que o Paraná está posicionado no enfrentamento a essas duas doenças? Em termos de Brasil, é muito variável de estado para estado, né? Mas não é uma questão só da doença, é uma questão do agro em si, é uma questão do controle oficial de diversas doenças. Então, a gente querer comparar, às vezes, o Paraná com outros estados, o Paraná que é um estado bastante agro, dependente do agronegócio, onde tem uma economia voltada para o agro, seria até injusto eu querer comparar o serviço de defesa sanitária animal do estado com outros estados onde a prioridade às vezes é o turismo, ele tem outras situações que não o agro, né? Então é diferente o tipo de controle, mas as regras são as mesmas para todos os estados. Existe até uma intenção do Ministério da Agricultura em classificar os estados conforme o controle dessas duas doenças, né? Essa classificação até ela já existe, mas não existe ainda nenhum tipo de bloqueio ou sanção para os estados que tenham diferentes classificações. Isso está sendo trabalhado até para não haver prejuízo ao produtor também, que está lá na ponta e às vezes não tem realmente culpa da situação. A gente soube recentemente do Programa Estadual de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose Animal. Esse programa, né, que é uma iniciativa do governo do estado, já certificou 117 propriedades aqui no Paraná. E eu queria saber como que funciona, quem pode fazer parte, quais são os objetivos, as metas. Então, deixa eu me posicionar aqui, porque senão o Rafael não vai deixar eu falar. Na verdade, assim, nós como Serviço de Extensão Rural, a grande preocupação nesse ponto é a fala que o Rafael Piovesan já havia dito, de questão de acesso de produtores ao programa, tá? Porque assim, nós temos, é muito estratégico para o Estado que a gente tenha esse selo de propriedades certificadas para brucelose e tuberculose. Nós não vamos ser o maior produtor de leite do Brasil em muito tempo, porque a gente produz metade do leite que Minas produz, por exemplo. Por outro lado, nós temos um grande número de pequenos produtores que dependem dessa atividade para gerar renda na propriedade. Então, no Serviço de Extensão Rural, qual que é a preocupação nossa? De termos um quadro devidamente preparado, que tenha condição de levar esse serviço a qualquer propriedade que precise, e que a gente se preocupe muito na linha de organização dos produtores, né? Principalmente em conselhos municipais. Essa é uma grande preocupação, para fazer com que os produtores estejam organizados, né? E que tenham o interesse em saber que isso é importante para o negócio dele. E também, acredito que o Piovesan vai falar um pouco sobre isso, na questão educativa, trabalharmos campanhas, né? Já que tem municípios que o acesso é muito limitado, né? Realmente a gente precisa de fazer campanhas, trabalhos educativos e fazer com que esses produtores, então, tenham o acesso devido, né, a um
uma necessidade dele como negócio, né, na produção de leite. E a gente sabe que o Paraná é um estado muito heterogêneo quando a gente fala em produção de leite, né? A gente tem desde pequenos produtores ali até verdadeiras mecas do leite, ali como a região de Castro, Carambeí. Como fazer que essa informação chegue de forma geral no estado com tantas diferenças? O caminho, como o Hernani colocou, é através dos conselhos municipais de sanidade. Então, tem ações da DAPAR com as campanhas, enfim, e nós, como Cidadão Rural, principalmente utilizando dos conselhos, onde tem membros da DAPAR, Prefeitura Municipal, as lideranças, né? Os produtores, que são os mais interessados, e mostrar para eles a importância não só econômica, o prejuízo econômico que ele pode ter, mas os riscos para a saúde da família. E como foi colocado aqui já, uma zoonose, são 2 zoonoses, onde, como tu colocou, pode ir e vir, né? Tanto você pode estar trazendo contaminação para o teu rebanho se você tem um problema, assim como você pode estar se contaminando nessa relação mais íntima com os animais, principalmente o produtor que está ali ordenhando todos os dias, está em contato com os animais muito próximo e todos os dias. Então, é importante que ele conheça e saiba desses riscos, né? Não é só o risco, não é só o prejuízo econômico, mas principalmente a questão de saúde da família dele e das pessoas que estão consumindo esse leite. A gente tem que transformar o programa num programa mais democrático, né? A gente tem hoje no Paraná diferentes realidades, como você colocou. A gente tem grandes propriedades com grandes produções e a gente tem pequenas propriedades, às vezes um consumo mais local, um consumo próprio, e a brucelose tuberculose não escolhe o tipo de produção para afetar. Isso realmente, a doença ela é endêmica, ela pode afetar qualquer bovino e pode afetar qualquer pessoa, né? Então, essa vulnerabilidade que a gente não pode deixar, a gente tem que atender isso, fazer com que esse programa alcance todos os nichos de produção, todas as faixas produtivas que nós temos hoje no Paraná. Então, o Paraná ele é feito de pequenas propriedades. A gente tem um rebanho aí que a gente tem quase 9 milhões de cabeças de bovinos, mas na produção leiteira, né, o IDR tem feito um estudo sobre isso para levantar essa quantidade de propriedades leiteiras, o rebanho que hoje está acometido, porque o leite é um dos principais transmissores da doença e a gente tem muita preocupação com relação a isso, apesar de que a pasteurização é um processo eficiente no controle na eliminação desses dois agentes bacterianos, mas a gente precisa alcançar essas propriedades realmente para que não haja nenhum tipo de risco, que o alimento saia da propriedade seguro para todos os consumidores. Dentro, né, dessa democratização, o grande produtor ele tem acesso à assistência, ele compra o serviço, o profissional muitas vezes vai lá porque ele é mais viável para ele estar nessas grandes propriedades. E aí entra o IDR mais uma vez junto com a DAPAR para poder atender essas propriedades que não têm acesso e têm mais dificuldade. Então, a ideia é que a gente possa ajustar, né, isso aí, essa necessidade, principalmente para não deixar os pequenos sem assistência. Quando o Piovesan fala de pequenos, o nosso diagnóstico traz informações assim cruciais, né? A gente terminou de fazer um diagnóstico, caracterização da cadeia produtiva do leite. 20% dos produtores do estado, em torno de 18%, produzem mais de 80% do leite do estado. Esses produtores, como o Piovesan falou, de uma maneira ou de outra, eles já estão assistidos, ou através de cooperativas, ou até mesmo através da iniciativa privada. Só que esses outros 20% de produção, que estão na mão de 80% dos produtores, precisam do serviço de ATER pública, precisam da atenção do governo. E aí que a gente entra, então, como serviço de ATER pública, né, tentando levar essa possibilidade a essas pequenas propriedades. Porque quando a gente fala pequenos produtores, sem dizer a informação correta, né, inteira, não aparece a verdade, né? Mas o leite, então, é muito importante para o estado e é caracterizado predominantemente em número de produtores, né, por pequenos produtores, até 20 hectares de área, e que dependem do leite para sobreviver. E esse pequeno produtor que está nos ouvindo nesse momento, se ele falou, poxa vida, eu quero entrar nesse programa, eu quero melhorar a sanidade da minha propriedade, o que ele precisa fazer?
Piovesan é com você. Esse projeto, ele está no primeiro momento focado nas unidades de referência do IDR. Então, os produtores que a gente já assiste, né, eles vão passar por nós vamos verificar em todas as propriedades, aqueles que já estão com os exames em dia, com as vacinas em dia. Os que não estiverem, a gente vai estar trabalhando então uma programação com eles. Além daqueles municípios que estiverem com dificuldade também no índice de vacinação, então junto com a ADAPAR nas campanhas nós vamos estar trabalhando, e aí vai ser feita uma divulgação via as mídias ali da região, prefeitura, o próprio laticínio que o produtor trabalha. Então nós vamos chegar no produtor dessa forma, tá? Junto com as lideranças aí nesses municípios que são prioridade e nessas propriedades que são as referências, para que elas... para que a gente possa... Nós não conseguimos atingir 100% das propriedades do Estado. Né, a nossa força de trabalho, ela não dá conta de fazer todo o Estado. Mas nesse modelo, onde algumas propriedades nesses municípios, elas se tornam referência para os demais, a gente vai trazendo esses produtores para conhecer, para ver a necessidade e a importância desse trabalho, e aí a gente dissemina de forma grupal para os demais. Olha aí, e nesse contexto, como que vocês avaliam que tanto a FAEP quanto o Senar podem contribuir com esse objetivo? Já contribuiu, porque nós tivemos uma parceria bem bacana, nós temos um plano de trabalho, um trabalho em conjunto com o sistema FAEP-Senar, inclusive os nossos profissionais, tanto do IDR Paraná quanto da ADAPAR, foram recentemente treinados, né, num convênio com a PUC, para se habilitar e fazer os exames de brucelose e tuberculose, montar os laboratórios. Então, o Senar nos auxiliou nessa capacitação dos profissionais, falando especificamente em brucelose e tuberculose, além de outras capacitações, tanto para produtor como para os extensionistas. Então, o nosso trabalho ele já vem de algum tempo, né? Esse plano de trabalho em conjunto, e no caso da brucelose e tuberculose, a capacitação dos nossos profissionais e também da ADAPAR, os novos contratados, foram através desse convênio com o sistema FAEP-Senar. Além disso, a capilaridade que tem a FAEP-Senar é algo que nenhum outro órgão público tem, né? Então, a facilidade com que vocês têm de chegar no produtor, mostrar a importância de um controle de determinadas doenças, né, de determinadas ações, tira um pouco essa visão de fiscalização, de obrigação por ser lei, ter que fazer. Não é esse o objetivo, né, da ADAPAR, não é do IDR. A gente quer realmente melhorar a qualidade sanitária dos nossos rebanhos, fazer com que nossos produtos alcancem os melhores mercados, que os consumidores aqui tenham segurança no consumo dos produtos. E chegar essa mensagem lá na ponta, realmente tem que saber como fazer isso, né? A gente tem que usar desses parceiros que já tem essa experiência, que já tem essa facilidade. Para a gente é fundamental, não só para a brucelose e tuberculose, mas a gente tem utilizado aí a FAEP e o Senar para várias outras empreitadas aí. Essa questão do programa, o Rafael já falou no início, ele é muito estratégico para o pequeno produtor. Alguém citou ali na reunião há pouco que praticamente metade do nosso leite é transformado em queijo. Vamos pegar o exemplo do Sudoeste. Nós temos queijos ótimos, maravilhosos lá no Sudoeste. Então, só com a adesão ao SUSAF, por exemplo, que é um produto que tem uma certificação, uma garantia de procedência, o produtor já consegue agregar um valor no produto. Melhora o negócio dele. Com a possibilidade de uma certificação de brucelose e tuberculose, que isso também já é real, colocando lá o selo lá, livre de brucelose e tuberculose, isso vai agregar muito valor à produção, e são produtores que dependem de um volume relativamente pequeno de produto. Então isso é muito importante no negócio deles. E nesse contexto, senhor Hernani, o senhor acredita que iniciativas como, por exemplo, o Prêmio Queijos do Paraná podem contribuir para que a nossa produção láctea avance nos critérios de sanidade, já que ela obriga o camarada a ter pelo menos um padrão mínimo ali para poder competir? É fundamental, né? Eu até gostaria de ouvir o Rafael Gonçalves falar sobre isso, que é a linha de trabalho deles, né? Mas é fundamental. A gente é muito comum viajando pelo estado ver a incidência, assim, aparece muito produto de fora do estado, né? Que às vezes nem é tão bom quanto o nosso, né? E com essa possibilidade desses concursos, que principalmente esse do Queijos Paraná, que vai para a segunda edição,
a gente conseguiu avançar enormemente na linha de colocar um rótulo no nosso produto. Nós temos um produto de excelente qualidade, que já tem a garantia ali de procedência, um produto inspecionado. Isso vai fortalecendo a nossa marca, né? E propiciando que esses produtores possam avançar, então, com essa possibilidade de ter um produto certificado. E é isso, eu acho que o Hernando falou muito bem sobre essa questão. O SUSAF, ele veio, é uma onda que é recente, que eu acho que é permanente, né? Você poder disponibilizar um produto de boa qualidade para mais pessoas, né? A gente até então, até pouco tempo atrás, nós estamos em 2025 e ainda discutindo sobre os modelos de inspeção hoje disponíveis no Brasil, mas você permitir que determinados produtos possam ser comercializados somente naquele município ou somente naquele estado, não faz muito sentido quando você tem um produto de boa qualidade, de boa procedência, de bom controle. E o SUSAF veio fazer exatamente isso. Ele tem uma ação social importantíssima, né? E que eu acho que é um projeto, é um projeto definitivo, independente de governo que esteja hoje, com certeza vai levar isso por muito tempo, né? Uma ação social absurda que, como efeito colateral, eleva a qualidade da sanitária das propriedades, eleva as rendas aos produtores rurais, né, e eleva a competitividade. Então só tem benefícios quando bem executados. A gente está vendo bons exemplos. Essa premiação é fantástica, né, nesse sentido de você poder premiar bons produtores com produtos de qualidade, e isso eu acho que é um convite aí para que outros produtores sigam esse mesmo modelo. Maravilha! Bom, gente, nosso tempo está ficando por aqui. Quero agradecer muito a presença do Rafael Piovesan, do Hernani Alves, do Rafael Gonçalves Dias. Voltem sempre, é sempre uma alegria, um privilégio. E quero dizer para você, ouvinte, se você quer ouvir outros episódios desse podcast, acesse o nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra os links para as nossas redes sociais. Você pode ouvir esse podcast no YouTube, no Spotify ou no nosso aplicativo de celular, que chama Sistema FAEP. Você baixa gratuitamente, vai receber aí na palma da sua mão informação, cotações, previsão do tempo e muito mais. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima!